Como você, engenheiro civil, pode ter uma renda extra de R$ 6.000 fazendo estudo preliminar de custos? Acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre esse assunto, como você pode chegar lá, ganhar até 6.000 fazendo esse tipo de serviço, que é uma das frentes que a gente tem dentro da engenharia civil de custos. E que não é complexo, que você consegue fazer. É uma metodologia simples que a gente utiliza, então você consegue chegar lá. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Marielle, né, eu sou especialista na área aí, na engenharia civil de custos, e eu ajudo engenheiros civis a ganhar de 6 a 15 mil por mês e ainda trabalhando de qualquer lugar, né? Então, fica aqui comigo nesse vídeo, e eu trouxe esse tema porque as pessoas muitas vezes não conhecem nem o que é um estudo preliminar de custos. O que é, né, esse estudo? Então, trazendo para vocês aqui, o estudo preliminar de custos é quando a gente faz um estudo sobre um projeto que ele não está completo ainda, ele não tem os complementares. Tem ali a ideia inicial ou até mesmo já o projeto legal, o arquitetônico, né? E a gente consegue, no caso, estudar essa obra e ter ali, fazer um estudo em cima e ter ali um custo mais assertivo para aquela obra. Então, é bom por quê? Porque o cliente justamente já vai ter uma noção maior, com uma assertividade maior de quanto irá custar para construir aquele projeto, né? Realizar aquele sonho. Então, muitas pessoas acabam confundindo fazer esse tipo de estudo, né, de entrar ali realmente estudar a obra, o empreendimento, né, no caso a residência, pode ser tanto prédio quanto casa, enfim. Então a gente consegue filtrar já todas as informações do projeto para trazer algo mais assertivo ao cliente em questões aí financeiras. E as pessoas acabam confundindo esse estudo com aquele norte que o CUB nos dá. O CUB, gente, para quem não conhece, é o custo unitário básico. Né? Então, todo mês, por estado, tem lá quanto que é o custo médio por metro quadrado de tal tipologia de construção. E as pessoas acabam confundindo, né? Porque o CUB, ela também, o CUB nos dá essa estimativa de custo. Mas é diferente. Por quê? Porque, gente, o CUB, na verdade, é um valor que a gente tem por metro quadrado. Então, a maioria, né, das pessoas que não fazem esse estudo preliminar de custos, elas acabam pegando, por exemplo, a metragem quadrada daquele empreendimento, daquela residência, daquele galpão, enfim, e acabam utilizando uma referência de valor por metro quadrado daquele estado. Então, consegue ter um norte, uma ideia, né, assim, olha, basicamente na faixa de tantos R$ 1.000 essa obra, né? Fazendo a multiplicação ali. Só que não é a mesma coisa, gente. Quando você pega, por exemplo, um valor por metro quadrado e você multiplica por uma área, você vai ter um valor, né, norte ali de custos, quanto mais ou menos que vai custar aquela construção, sendo que, só um alerta aqui, para utilizar o CUB não é somente isso, tá? Muitas pessoas fazem dessa forma. Mas se for utilizar o CUB, tem que contemplar outros itens que não está incluso no CUB. Por exemplo, como fundação, como contenção, terraplanagem, enfim, tem diversos itens que não estão inclusos que ainda a gente tem que somar à parte, tá? Mas isso é só uma observação. Mas as pessoas acabam confundindo esse estudo que a gente faz com o estudo preliminar de custos, porque o estudo preliminar, conforme eu falei para vocês, a gente acaba analisando realmente o projeto. Então a gente não simplesmente pega a área quadrada lá, a área construída, não, a gente realmente analisa ali o que vai ter de alvenaria, o que vai ter de revestimento, qual revestimento que vai ter brise. Então, toda essa parte de acabamento a gente acaba avaliando. Então, isso a gente consegue refinar muito mais, né, a questão de trazer uma assertividade maior para aquela construção. Então, a diferença que existe entre o CUB e o estudo preliminar de custos é realmente essa refinação, digamos assim, né, de dados e informações daquele projeto,
que a gente consegue chegar ainda num custo mais assertivo do que utilizar ali um valor por metro quadrado. E mesmo no estudo preliminar, a gente consegue retirar essas informações quando a gente já tem ali, né, uma ideia, um escopo do que vai ser construído e até mesmo pelo projeto legal ou arquitetônico. Então, só para exemplificar aqui a diferença que há entre essas duas metodologias, ok? E por que isso é importante? E por que você consegue tirar uma renda extra com isso? Então, assim, gente, é importantíssimo ter esse estudo preliminar de custos. E só para trazer a importância aqui para vocês, antes, né, de como vocês podem cobrar por isso, ter uma ideia, né, de preços e tudo mais, mas para vocês entenderem a importância. Vocês acham que, por exemplo, que um cliente seu que tem uma obra, vamos supor, nem que seja de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, seja uma residência, mais ou menos nessa faixa, você acha que se ele vai gastar tudo isso, ele realmente não vai querer, por exemplo, contratar ali um serviço de 2 mil reais, de 3 mil reais, para ter realmente mais assertividade sobre o tamanho do investimento que ele vai ter que fazer? Porque este é o momento dele fazer realmente o estudo, porque se realmente ele quer economizar na obra, e acredite, todos os clientes querem economizar, né? Então, se realmente ele quer economizar na obra, às vezes pode fazer um comparativo. Então, por exemplo, estrutura, vamos supor aqui, esquadrias. Esquadrias de PVC, né, estava previsto em projeto. Será que não é melhor esquadrias de alumínio? Quanto que teria de redução no orçamento se fosse trocar esquadria de PVC para esquadria de alumínio? Então, são algumas definições, claro que eu falei aqui uma atividade em obra, mas existem várias coisas que a gente pode tentar reduzir custos. Então, a gente consegue fazer esse estudo preliminar de custos, trazer essa informação para o cliente. O cliente precisa ter essa confiança sobre o investimento que ele vai estar fazendo. Então, qual cliente não quer contratar este tipo de serviço? E eu falo para vocês que vocês podem sim fazer esse tipo de serviço como uma renda extra, porque esse tipo de serviço não demanda tanto tempo. Então, se você, por exemplo, já está em uma outra área e você quer uma renda extra, ou até mesmo se você já está nessa área, muitas vezes como CLT, você pode tirar ali após o seu trabalho um tempo para desempenhar ali, seguir uma metodologia, fazer esse tipo de serviço e, enfim, ser contratado para fazer esse tipo de serviço e você ter ganhos ali. E você pode sim fazer esse tipo de serviço como uma renda extra e tirar ali seus 6 mil reais de renda extra com esse tipo de serviço. Eu vou explicar aqui como. Mas o maior benefício do estudo preliminar de custos é que você pode fazer isso num curto período de tempo após o seu trabalho, né? Quem trabalha dentro de empresa, enfim, pode trabalhar ali após as 18 horas ou até mesmo fazer no final de semana. Então, você consegue realizar esse tipo de serviço porque ele não exige tanto tempo, né? E não exige, assim, tanta experiência, porque se você seguir uma metodologia certinha do que precisa ser feito passo a passo, não tem erro. Então, vocês conseguem fazer esse tipo de serviço e esse é um dos maiores benefícios, né? Que vocês podem trazer isso para o dia a dia de vocês ali, após o seu trabalho ou no final de semana e prestar esse serviço e ter ali realmente uma renda extra com esse tipo de serviço. Até vocês trocarem aí essa renda extra, né? E essa renda extra talvez aí se tornar aí a sua renda principal, de ter de 6 a 15 mil de ganhos por mês, né? Nessa área. Então, pode acontecer isso, né? Às vezes a pessoa começa aos poucos, presta esse tipo de serviço, gostou, legal, tô tendo ganhos, e às vezes acaba trocando, né, essa renda extra aí, se tornando talvez uma renda principal, englobando aí outros tipos de serviços também nessa área. Então, isso é muito bacana. E vamos falar aqui, então, como vocês podem chegar a ter ganhos de 6 mil por mês com o estudo preliminar de custos e como vocês, no caso, acabam prestando esse tipo de serviço ali, quanto tempo leva, enfim, como que funciona tudo isso. Então, assim, já vou adiantar aqui que, claro, vai depender do tamanho da construção, da tipologia,
se é uma residência, se é um prédio de alto padrão, se é um prédio mais, por exemplo, mais baixo padrão. Então tem tudo isso que acaba influenciando, porque você tem que, conforme eu falei para vocês aqui no início do vídeo, vocês têm que avaliar e fazer o estudo da obra. Então, quanto mais complexo, mais caro você pode cobrar por esse tipo de serviço. Mas trazendo aqui, por exemplo, para um estudo que eu fiz, só para vocês terem de exemplo. Um estudo que eu fiz para um prédio, que no caso era um apartamento que se repetia várias vezes ali. Então, basicamente, era um prédio de 4 andares, que tinha um apartamento que se repetia ali, 4 apartamentos por andar. Então, no total, 4 vezes 4 dá 16. Mas, basicamente, era o mesmo apartamento. Então, o que acontece? É um tipo de construção fácil ali de ser feito, né, esse estudo. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando chegou esse estudo para mim, eu falei assim, nossa, não, bacana, dá para fazer, dá para entregar rápido. E foi um estudo que a gente fez em 2 dias, em 2 dias. E a gente cobrou o valor ali de R$ 1.800. E vocês, se vocês forem parar para ver, 2 dias é basicamente um final de semana que vocês podem estar tirando de renda extra para fazer ali, parar e avaliar. E por que levou 2 dias? Só para explicar ainda melhor, porque foi ainda um estudo que, além de avaliar o projeto, a gente fez ali um estudo dos custos, verificando se realmente o preço que a gente tinha de referência era realmente daquele padrão, porque era realmente um padrão bem mais baixo. Então, por isso que ainda levou um pouquinho mais de tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, em 2 dias deu para tirar ali R$ 1.800. Então, isso vai depender muito da tipologia. Mas isso também pode se aplicar, por exemplo, a uma casa. Se você for fazer, por exemplo, um estudo preliminar de uma casa que tem muito mais informações do que, por exemplo, esse exemplo que eu dei, você consegue ali, no caso, fazer também em um final de semana, né, esse estudo preliminar e tirar ali seus 2.000, 3.000, 3.500, né, dependendo da residência. Então, você consegue fazer isso. E quando eu falo R$ 6.000 que você pode tirar de renda extra por mês, é você fazer, por exemplo, um serviço desse, vamos supor, de 3.000, se faça 2 serviços desse no mês. Eu também não quero que você não tenha final de semana, né? Eu quero que você tenha final de semana. Então, se você prestar 2 serviços, por exemplo, de uma residência, né, cobrando ali os R$ 3.000, você passa 2 finais de semana aí de um mês trabalhando e você tira os seus R$ 6.000 aí de renda extra. Mas claro que você pode trabalhar ou final de semana, ou até mesmo após o seu trabalho, mas é um serviço que você consegue realizar ali tranquilamente, porque é um serviço realmente que não se estende tanto. Você consegue fazer num curto período de tempo e ter esses tipos de ganhos. Claro que, vamos supor aqui um outro exemplo. Residências, a gente deu o exemplo aqui, mas se fosse algum prédio, fazer um estudo de viabilidade aí de um prédio, então você pode cobrar já diretamente 5, 6 mil reais, 6.500 para fazer um estudo preliminar de um prédio, mas claro que vai dar um pouco mais de horas trabalhadas, então você, no caso, levaria talvez não 2 finais de semana, talvez 3 finais de semana, contando ali que você trabalhe somente no final de semana, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que vocês podem realizar estudo preliminar de custo, tanto, por exemplo, de residência, de prédio, por exemplo, ali, que acaba se repetindo apartamento, então, que são mais fáceis, então vocês conseguem realizar serviços desses mais vezes, né, dentro de um mês, e que vocês conseguem tirar 6.000 por mês, ou até mesmo se vocês pegarem, por exemplo, um prédio um pouco mais, por exemplo, de alto padrão, que tem diferentes tipos ali, por exemplo, de apartamento, né, de pavimento tipo, né, for diferente os pavimentos, então vocês conseguem cobrar aí facilmente R$ 6.000 para fazer esse tipo de serviço e você consegue realizar isso nos finais de semanas ali durante o mês. Então, vocês conseguem trabalhar dessa forma, tanto para pequenas construções quanto para grandes construções, enfim. Então, vocês só precisam realmente seguir ali a metodologia para fazer certinho e aí
entregar para o cliente, que com certeza vai ser um sucesso, e ele sempre vai te pedir cada vez mais, porque quem está construindo e investindo sempre quer ter essa segurança no investimento, enfim. Inclusive, a gente tem até uma aluna, que olha só que bacana, essa aluna, ela tinha acabado de se formar, então ela recém se formou, e ali 2 meses depois ela, enfim, entrou, né, para nossa metodologia, que é o MTCO. Para quem não conhece, é o método Tríade de Custos de Obras, que é o curso aí que eu ministro, que eu passo todas essas metodologias. E ela, como recém-formada em 2 meses, gente, ela ficou assim encantada. Por quê? Porque ela conseguiu fechar esse tipo de serviço com o cliente, que ela levou ali mais ou menos uns 3 dias para fazer, e ela tirou em torno ali de R$ 1.000 para fazer aquele tipo de serviço. Então, se vocês forem considerar ainda mais, por exemplo, uma recém-formada, né, que conseguiu ter ganhos em 3 dias, R$ 1.000, gente, é uma coisa muito encantadora, né, para quem está entrando nessa área, porque realmente vê isso acontecendo, porque é uma recém-formada. E a gente sabe que o recém-formado já vem realmente da faculdade com aquela ideia de talvez que não se sente capaz, e gente, todo mundo aqui é capaz de fazer isso. Então, só para vocês terem uma ideia de como que ela fez isso. E ela estava ali, no caso, fazendo outras prestações de serviço dentro da construtora, tá? Isso daqui que eu falei é como ter ali uma renda extra mesmo, tá? Então, olha só que bacana, muito bacana, né? Então, fico feliz em ver as pessoas tendo esses resultados, né? Não somente os meus e de outras pessoas que a gente conhece, mas os alunos também. Então, é muito bacana mesmo. E uma coisa que acabam me perguntando é se, mas realmente vende esse tipo de serviço, né? Porque parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa, por exemplo, que eu falei aqui que uma recém-formada fez. Há realmente essa contratação, né? E esses valores que você acabou comentando, né? Que pode chegar aí a ter 6 mil de ganhos em renda extra, ou até mais. Eu falo para vocês, sim, gente, existe isso. O mercado precisa desse tipo de profissional que faça realmente esse tipo de serviço. E claro que também depende muito de como você vende isso, né? Para você ter ganhos dessa magnitude, que eu digo aqui como uma renda extra, depende muito também de como você apresenta isso para o cliente na hora dele fazer essa contratação. E mais para frente ali eu vou falar para vocês como ainda a gente acaba vendendo esse tipo de serviço. Mas, só para ficar claro, sim, o mercado precisa desse tipo de serviço, depende muito de como você vende. E só para ficar claro aqui, muitos clientes, eles não vão já direto no orçamento executivo, que eu acabo falando muito, né? Quem acaba me acompanhando aqui da parte do orçamento executivo, que aí você tem ganhos ainda maiores, né? De 6 a 15 mil reais por mês. Mas a questão é que muitos não contratam já diretamente o orçamento executivo. Muitos primeiro vêm para fazer um estudo preliminar, chegam ali querendo falar, Marielle, preciso mais ou menos ter uma ideia desse custo, o cliente ainda não tem todos os projetos, e ele queria ter uma ideia do fazer um orçamento da obra ali, então a gente já sabe que quando quer ter uma ideia, não tem todos os projetos, é um estudo preliminar, que o estudo preliminar não é um orçamento, mas para a linguagem do cliente é um orçamento mais básico, né, digamos assim. Mas a gente sabe que não é um orçamento, né? A gente sabe que é um estudo preliminar. Mas o cliente ele chega querendo fazer esse estudo preliminar primeiro, para depois, quando já tem todos os projetos, eles falam, poxa, Marielle, agora a gente já tem todos os projetos. Então agora você consegue fazer aí um orçamento executivo para nós? Então, são coisas que basicamente ali é uma maturidade durante o andamento do projeto. E que, como envolve aí a questão financeira e de investimento, o cliente ele vai querer contratar justamente pela importância que eu comentei lá no início do vídeo. Porque o cliente, se ele já vai investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aqui é obra pequena, tá, gente? Mas tem obras, né, que já fiz essa parte do estudo preliminar de 40 milhões, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, para quem está fazendo esse investimento, essa prestação de serviço, no caso, ela é crucial para o investimento e tem um valor muito baixo
pelo valor que passa isso de informação para o cliente. Então, muitos não vêm direto no orçamento executivo como muitos pensam. Muitos procuram primeiro esse estudo preliminar e a partir do momento que for evoluindo os projetos, enfim, acaba evoluindo ali também a prestação de serviço de orçamento. Então, só abrir um parênteses aqui. Por isso que o estudo preliminar é bacana e essa área de engenharia civil de custos é bacana, porque é ali que dá o start. Então, você pode ter cliente ali já no estudo preliminar, com o mesmo cliente você pode fechar o orçamento executivo e com o mesmo cliente você pode depois fechar o controle de custos durante a execução. Então, olha só que bacana, você pode fechar aí 3 contratos com o mesmo cliente, trabalhando essa maturidade do projeto do início ao fim. Então, isso é muito bacana, né? Eu sou apaixonada. E eu vou falar para vocês que, inclusive, a gente está com um cliente que, só para ver como é que é as coisas, né? Eu participei de um projeto, no caso com um projetista lá estrutural, ele acabou me indicando para esse outro cliente que é um arquiteto. Então, esse mundo é legal porque como tem poucos profissionais, de uma rodinha ali de um projeto, né, dos envolvidos, quando esse outro profissional está num outro projeto, ele acaba indicando porque realmente não tem profissionais. E esse arquiteto chegou, então, através de uma indicação de um projetista estrutural. E o bacana é que ele viu um pouquinho do meu serviço, como que funciona e tudo mais, e ele já falou do meu serviço para o cliente já teve esse interesse, ele falou, Marielle, me passa aí uma proposta de um estudo preliminar aqui dessa obra, que realmente o cliente está interessado, então o legal é que quando você acaba mostrando isso também para os envolvidos, né, o que é realmente, como funciona, que não é só um valor por metro quadrado, isso tem muita influência, né? As pessoas têm muito desejo em realmente saber quanto é o custo de construção da obra. E foi legal porque com esse cliente a gente está fazendo estudo preliminar e possivelmente ali a gente já vai fechar o orçamento executivo também. Então é bacana que os arquitetos mesmo precisam disso. Então, como eu comentei aqui para vocês, esse cliente ele é arquiteto e os arquitetos, como tem esse contato já direto com o cliente final, que já está dando start no projeto, né, fazendo o projeto arquitetônico, os arquitetos são grandes aliados para vocês fazerem esse tipo de prestação de serviço. Então, isso que é o bacana, né? Outra arquiteta também, não somente esse cliente, mas, né, só para vocês verem, tem uma outra arquiteta que, inclusive, eu estava trabalhando num coworking, né? Para quem sabe aqui, eu não tenho um lugar fixo de trabalho, às vezes trabalho em casa, às vezes trabalho em coworking, às vezes trabalho viajando. Mas o que é legal é que quando eu estava no coworking, ela sabia, né, da minha área, enfim, ela estava fazendo a reunião com o cliente da apresentação do projeto dela, inclusive um projeto incrível, que realmente, assim, me apaixonei pelo projeto quando eu vi, mas ela estava lá em reunião com o cliente e era um galpão, então, na verdade, ela vai fazer uma reforma desse galpão. Ela tem um galpão já existente no terreno e ela vai fazer uma casa reutilizando uma parte desse galpão. E ficou assim um projeto muito incrível, de 2 andares, uma casa de alto padrão mesmo, que eu achei sensacional o projeto. Mas a questão é que ela estava fazendo reunião com o cliente, com o casal, né, o dono dessa residência nesse coworking, e ela estava lá apresentando e ela finalizou essa parte da apresentação, eles gostaram, aprovaram e eles perguntaram qual que é o próximo passo agora, né, para o arquiteto. E a arquiteta falou assim, olha, o próximo passo é agora vocês realmente fazerem um orçamento para ver se está dentro, condizente ali com o que vocês esperam, né? Então, o próximo passo seria realmente fazer um estudo um pouco mais aprofundado de custos, né? E não ter um valor por metro quadrado. Até porque cada projeto é único, né? E aí ela me chamou, ela me olhou assim, nossa, vou ali chamar a Marielle, que ela estava na sala de reunião. Então ela chegou na minha mesa, Marielle, você pode vir aqui, eu quero te apresentar um casal, tal, que eles, né, vão querer o orçamento da obra, porque para eles é orçamento, não é estudo preliminar, né, mas a gente que é da área já sabe. E eu fui lá, conheci o casal, enfim, já teve essa indicação, eles já se interessaram na prestação de serviço, então já coletei os dados ali, o contato para
realmente fazer a apresentação do que tem por trás, do escopo, né? Que primeiro entra o estudo preliminar que a gente faz e que lá na frente, já com todos os complementares, a gente faz indo mais refinado, que é o orçamento executivo. Então isso é muito bacana, só para vocês verem como acontecem as coisas. Então os arquitetos, gente, a gente precisa ter contato com eles, porque eles é ali a ponte entre você e o cliente para fazer esse tipo de estudo, principalmente, por exemplo, para residências e tudo mais. Quando já são obras mais, no caso de alta complexidade, digamos assim, mais, por exemplo, de prédios e tudo mais, nem sempre é o arquiteto, mas o pessoal responsável ali pela incorporação, pela construção, enfim. Mas residências eu percebo que é muito bem isso da arquitetura. Então, vocês conheçam arquitetos, façam networking, né, para mostrar que vocês fazem esse tipo de serviço, que com certeza aí vai precisar, né, desse serviço, mas as pessoas também precisam saber que você faz esse tipo de serviço. Então, realmente é conversar com as pessoas, né, falar que faz, e assim vai vindo as demandas e vocês podem ter aí essas rendas extras, fazendo ali, desempenhando, né, esse serviço em um curto período de tempo. E você pode falar assim, Marielle, mas para eu fazer esse estudo preliminar, basicamente, como que é, né? Então, eu vou falar para vocês como que é. Então, quando a gente faz o estudo preliminar, a gente basicamente separa a EAP de projeto. Então, vamos supor aqui, a EAP lá. Então, vai ter a fundação, vai ter a estrutura, vai ter as vedações, vai ter os revestimentos internos, vai ter os revestimentos interno de parede, de piso, de teto, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Então, a gente vai basicamente estruturar todas as etapas da obra e a gente vai utilizar aí os preços que a gente tem referente a essas atividades, já multiplicando pela quantidade daquele projeto. Então, por exemplo, se eu já tenho arquitetônico, eu já consigo levantar mais ou menos ali quanto que vai ter metragem de alvenaria. Então, eu sei que, por exemplo, para 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou gastar lá, por exemplo, R$40. Então, eu sei que eu estou sendo muito mais assertivo, filtrando já as atividades e colocando uma média de preços, do que utilizar um valor por metro quadrado, que é igual ao CUB, que a gente acabou comentando aqui que existe essa diferença. Então, se consegue ser muito mais assertivo. Então, realmente se faz um estudo da obra, né? Você vê quais revestimentos tem e qual que é a referência de preço que a gente tem para execução daquela atividade, tanto de material quanto de mão de obra. E aí vocês podem perguntar, Marielle, mas eu não tenho essa referência de preço. Eu posso até fazer o levantamento, mas eu não tenho essa referência, né? Realmente ali de quanto que é cada etapa de obra, enfim. Então, assim, o ideal é você ter o seu próprio banco de dados, né? O ideal é isso. Mas, claro que se você está começando nessa área, talvez você não tenha esse banco de dados, vocês podem utilizar, por exemplo, uma base orçamentária que você consegue consultar o valor daquela atividade. Então, quanto que é 1 metro quadrado de alvenaria? Então, você consegue consultar em bases orçamentárias. Então, claro que o ideal é ter o próprio, mas vocês podem utilizar essas bases orçamentárias neste momento, porque é um estudo preliminar. Então, você já está filtrando. Claro que você consegue depois filtrar mais ainda com o orçamento executivo, mas não tem problema você utilizar essa base orçamentária ali no início. Mas claro que precisamos ter aqui alguns cuidados, né? Que seria o quê? Por exemplo, essa parte de revestimentos. A parte de revestimentos, só para vocês entenderem, acaba variando muito de projeto para projeto, e muitas vezes nessas bases orçamentárias o preço é realmente inferior do que realmente é. Então vamos supor aqui, vai ter lá um revestimento de porcelanato tal, vai ter um porcelanato na residência, vamos supor. Se vocês forem na base orçamentária, provavelmente vai ter um preço lá que muitas vezes não é compatível com o padrão daquela obra. Então, algumas coisas precisam de um pequeno ajuste na hora de você entregar.
Então, eu falo aqui para vocês, a questão de revestimento, questão de esquadrias, então isso é muito importante você refinar, né, ver se realmente está condizente com o padrão da obra para vocês não passarem algo muito distorcido também. Então, para quem não tem um banco de dados próprio ali, o ideal é que você, ao utilizar essa base orçamentária, você consiga dar alguns pequenos ajustes ali nesse estudo preliminar para que fique mais próximo da realidade com o que está previsto em projeto. Então, isso é muito importante, hein, gente? Ó, dica de ouro aí para vocês. Então, assim, uma das coisas que eu vejo que o pessoal erra muito, né, nesse tipo de prestação de serviço e que não consegue ter ganhos aí de 6 mil como uma renda extra fazendo o estudo preliminar de custos, é realmente não saber vender esse tipo de serviço. Você pode até saber fazer um estudo preliminar de custos, que eu estou falando aqui para vocês, basicamente já falei como fazer, mas vocês podem até saber fazer. Mas muitas vezes o que falta ali para você ter esses ganhos de renda extra é a maneira que você vende para o seu cliente. Então, assim, o cliente, ele basicamente não sabe o que é um estudo preliminar de custos. O cliente, ele não sabe como funciona um orçamento. Na cabeça dele é um número lá que realmente vai ter da obra. Mas tem todo um estudo por trás. Então, a gente tem que saber vender isso ao cliente. Então, você tem que explicar, olha, a gente faz esse tipo de serviço, que na verdade é um estudo muito mais assertivo de quanto vai custar essa obra, a gente não utiliza um valor por metro quadrado, a gente realmente vai por etapa de obra e a gente vai estudar esse teu projeto que ele é único. Então, explicar algumas coisas que fazem a diferença, né, do que simplesmente chegar lá e falar, eu faço estudo preliminar de custos, e muitas vezes o cliente nem sabe o que é isso, não consegue ver muitas vezes o trabalho que tem por trás, né, todo o valor que tem por trás daquele trabalho. Então, quando você consegue alinhar isso com o cliente, de deixar claro, mostrar para ele realmente o que é, né, o que isso tem de diferente, que vale a pena ali pagar 2 mil, 3 mil, 6 mil, dependendo aqui do porte da obra. Então, isso que vai fazer a diferença, você transparecer aquilo para o cliente, que ele realmente veja, nossa, eu preciso disso antes de eu continuar. Então, isso que faz a diferença, né? E as pessoas realmente não sabem que existe esse tipo de serviço. As pessoas não sabem. As pessoas, vocês têm que entender que muitas vezes o cliente, ele, na verdade, ele não é desse mundo da construção civil, né? Então, nem muitos engenheiros sabem que existe esse tipo de serviço. Então, a gente tem que trabalhar, tratar numa conversa simples, que eles realmente entendam o que está sendo feito por trás, para que eles vejam o valor realmente ali da sua prestação de serviço. E se você começar a oferecer esse tipo de serviço, a fazer dessa maneira que eu falei aqui, a saber vender, como eu dei uma dica aqui já também, eu vou falar para vocês, não tem como você não vender esse tipo de serviço e você não começar a fazer uma renda extra com esse tipo de serviço. Então, você só precisa muitas vezes ajustar um ponto ou outro ali na hora de fazer um estudo preliminar, na hora de vender, e é aquele ponto, às vezes, é um detalhezinho que muda tudo. Então, eu falo para vocês que é mais a maneira de vocês, no caso, seguir isso que eu falei aqui, né? De transparecer o valor, de mostrar e fazer dessa forma que realmente fica mais assertivo do que usar aí um valor por metro quadrado. Então, eu falo para vocês que vocês precisam saber vender também. Não é somente a parte técnica. A parte técnica aqui é simples, ver ali quantidade de alvenaria, de esquadria, enfim, trazer ali a média de preço e contabilizar. Então, isso, de certa forma, é simples, você leva ali um curto período de tempo, mas o que vai fazer a diferença também é você saber vender isso. E qual que é a maneira certa, então? A maneira certa para vocês fazerem tudo isso é vocês terem ali um método realmente validado, que vocês consigam fazer isso em curto período de tempo. Claro que a gente sabe que
quando a gente não tem conhecimento em algo, quando a gente é a primeira vez que está lidando com isso, né? Para quem não é da área aqui, você vai levar um pouquinho mais de tempo na primeira vez, na segunda vez, né? Porque realmente é algo novo. Mas a partir dali, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer isso de olhos fechados. Então eu falo para quem está iniciando nessa área, que quer começar a prestar esse tipo de serviço, tanto mesmo se você trabalha com projetos, se você trabalha na área da arquitetura, se você trabalha em uma outra área e quer ter essa renda extra, eu falo para vocês já irem, no caso, para um método validado para aprender isso, que é uma coisa rápida que vocês conseguem aprender e fazer num curto período de tempo. Então, só tem vantagens, né, de você pegar esse tipo de serviço. Então, claro que seguindo dessa forma que eu falei para vocês. Então, só para resumir aqui, vocês têm realmente um método validado, seguir a EAP ali, né, as atividades da obra, filtrar ali os principais itens, né, fazer a atualização de preço ali, colocar o preço, né, de cada etapa e filtrar aí então os principais itens e fazer um ajuste ou outro se você não tiver esse banco de dados próprio. Mas você pode utilizar as bases orçamentárias, só precisa ter atenção em um ou outro ponto. E isso, gente, vai impressionar o cliente, porque ele vai falar, poxa, como que eu não vou querer este estudo, né, para dar continuidade nos próximos passos ali, que é finalizar os complementares e tudo mais. E aí, quando finalizar os complementares, o cliente vai voltar para você e vai falar assim, olha, agora, né, eu preciso aí, já tenho os outros projetos, tem como a gente refinar ainda mais quanto que vai dar o valor da obra? Então, olha só que bacana. E o legal é que vocês conseguem fazer isso, ter uma renda extra aí de 6 mil fazendo esse tipo de prestação de serviço. Trabalhando ali um final de semana, ganhando 2 mil no final de semana, né? Se você trabalhar ali, no caso, todos os finais de semana, você pode chegar aí e ter renda até mesmo de 8 mil. Então, claro que vai depender muito do teu desempenho, né? Do teu esforço de captar esses clientes, de fazer esse networking com os arquitetos. E uma vez que você faz esse networking, sempre que ter projetos novos, vai surgindo novas demandas. Então, é um início aí sem fim, né? E claro que, conforme eu falei, tem casos que as pessoas começam a atuar isso, né? A parte, não é da área, começa a pegar, conhecer um pouco mais, já que é um estudo mais simples de se fazer, você consegue fazer ali. Muitas pessoas começam a gostar da área e depois pegam isso, muitas vezes, e, poxa, quero me especializar mais nessa área, e aí você pode ter ganhos maiores dentro dessa área, né? Mas o intuito aqui era mostrar para vocês como que funciona o estudo preliminar, quem que vocês podem contatar para fazer esse tipo de serviço, como vender isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado e que vocês coloquem isso em prática. Eu quero saber aqui quem vai começar a fazer estudo preliminar, começar aí a captar dessa forma que eu falei, né? E focar nas pessoas certas, saber vender ali do jeito certo. Que vai ser muito legal ter esse feedback aqui de vocês, de quem vai começar a fazer isso. Tá bem, pessoal? Aproveita aqui para pedir para vocês já curtirem esse vídeo se foi útil, se ajudou de alguma forma. E todo feedback é bem-vindo aí para a gente continuar postando mais conteúdos e ajudando mais engenheiros civis a ter ganhos de 6 a 15 mil nessa área e ainda ter essa liberdade também de trabalhar de qualquer lugar. Certo, pessoal? Não esquece de deixar o feedback aqui e até a próxima!